Flamengo em 10 de julho de 2019, certo? A estreia dele vai ser contra o Atlético, 1-1, Atlético Paranaense, né? E sai em 17 de julho de 2020. Bota aí, o quê? Um ano, né? Um ano dentro do cargo, 413 dias, enquanto que o Felipe Luiz, ele entra, a sua estreia em 2024, 2 de outubro, e está atualmente, né, o Jorge Jesus teve aí, se eu não me engano, 58 jogos, ok? Dentro desse prazo aí de um ano, enquanto que agora o Felipe Luiz soma, até o momento, 85 jogos, se eu não me engano, 86. Se eu não me engano, né? Bota por aí, 85, 86 jogos. Tudo bem, né? Nessa média aí. Nessa média de 85 jogos, certo? E se a gente for pegar o aproveitamento, falando de números aqui, aproveitamento do Jorge Jesus dentro dessa amostragem, 81%, enquanto que o Felipe Luiz está com 71%, 72%, né, dos pontos adquiridos aí, desses aproveitamentos, né? O que vocês, falando na questão dos resultados que os times obtiveram, o que vocês, olhando o time do Jorge e olhando o time do Felipe Luiz, e já trazendo algo que foi perguntado para o Felipe Luiz na coletiva, que é a questão da experiência, né, dos jogadores. Contrastando entre esses dois times, para, né, fazendo uma análise desse balanço, o que vocês tendem a observar de diferença desses dois times aí? O que vocês podem me dizer? Eu acho que, cara... Não, vai lá. Tá. Eu acho que do time titular eu não vejo essa questão da experiência. Acho até que o time de 2019 apresentou o futebol até um pouco mais vistoso. Talvez esse seja um pouco mais seguro defensivamente, apesar que o de 2019 também era. Mas a questão é elenco, Lucas. Para mim é elenco. Esse elenco agora é bem superior. Bem superior. Mas time titular de 19 também tinha um monte de gente experiente. Rafinha, Felipe Luiz, enfim. Rodrigo Caio era experiente, Maria era europeu, o Gerson veio da Europa, Arão, tudo bem, não tinha muita experiência internacional, mas já tinha tempo de casa no Flamengo, Diego Alves a mesma coisa, Ribeiro a mesma coisa, Arrascaeta, enfim, é estrangeiro, então também já estava no Cruzeiro há um bom tempo, Gabriel jogou fora, Bruno Henrique jogou fora, então assim, não vejo muito essa questão da experiência desse time ser melhor, não. Maior, não. Esse também 2019 também era. Agora, é aquela história. Quando não, né? Se não, quando o Felipe Luiz for mexer, e ele vai ter que mexer, né? vai ter que usar as 5 substituições, mas enfim, me alongo sobre isso já, mas só respondendo a tua pergunta, quando ele for mexer, cara, o nível eu acho que não vai cair tanto quanto caiu naquela final de 2019. Não, a comparação de elenco é absurda, não tem como. Né? Eu concordo com o Wagner no sentido que aquele time realmente jogava um futebol mais vistoso, mas assim, é aquilo que eu falo sempre, o Flamengo, o primeiro adversário que o Flamengo pegou, assim, que criou um problema no Flamengo foi o River Plate, foi a final da Libertadores. Até então o Flamengo atropelou em geral, entendeu? O Flamengo não tinha concorrente no Brasil, né? Então assim, teve um jogo difícil, um time já cascudo, um técnico já de muitos anos, time experiente, né? E que entendeu o time que eles estavam enfrentando. Os outros não conseguiam nem entender o que eles estavam fazendo em campo. Tanto que, assim, na época tinha várias entrevistas lá com os jogadores. Cara, quando eu vi, um já tinha ido, já tinha voltado, eu não sabia o que estava acontecendo. Os próprios jogadores do Flamengo, o Duarte, o zagueiro, que era da base, falando, cara, eu tô aprendendo futebol. Léo Duarte. Eu tô reaprendendo futebol agora com o Jorge Jesus. Então, assim, a diferença do Flamengo do Jesus para os outros era absurda. Então o Flamengo só enfrentou um adversário realmente foi contra o River Plate na final, entendeu? E a final do Mundial, e aí estou repetindo o que o Firmino falou, o time estava lá preocupado com a questão pau a pau, disputando o campeonato inglês lá com o City, o Klopp tá com a cabeça voltada para aquilo lá, e veio que tinha que cumprir tabela, entre aspas, e o Firmino chegou, olha só, esse time aí que tá vindo aí do Flamengo, cara, é outra coisa. Os caras estão em outra pegada. Não dá para chegar e botar qualquer time, não. Tem que levar a sério.
o Firmino conta isso. Ele fala que ele alertou o Klopp, o time, porque eles já estavam assim, meio que os europeus vêm ganhando direto, né? Desde que está nesse formato. Desde 2012 lá, foi uma aberração, os caras vêm ganhando direto. Então, assim, o Klopp também, preocupado com outras coisas, não... Então, o de agora é diferente. O de agora, da mesma forma que a gente tem mais experiência e foi muito bom mundial para esse jogo, a gente tem a experiência de ter enfrentado o Chelsea e o Bayern, o Chelsea também passou por um sufoquinho deles lá com o Botafogo. E eles viram o Flamengo jogando. Assim, esse intercâmbio está mais próximo hoje. Eles continuam não assistindo o futebol brasileiro, mas teve um mundial. Esse ano foi peculiar nisso. Teve esse mundial de meio que fez com que eles atentassem para a gente. E tem o Filipe Luís, que é um cara conhecido principalmente na Espanha. O PSG é francês, mas o técnico é espanhol. E conhece o Filipe Luís. Então, assim, eles estão vindo preparados também. Eles sabem que o Flamengo não é qualquer carne assada. O que o Luiz Henrique falou. Acho até legal, cara. Faz bem pro ego ali, pra gente. Dá um quentinho no coração a entrevista do Luiz Henrique, quando ele diz que, cara, a gente está acostumado a enfrentar times fechados o tempo todo, né? Contra o Botafogo não foi diferente. Jogaram o tempo todo atrás, a gente teve uma dificuldade. É uma situação que não vai acontecer com o Flamengo. O Flamengo gosta de jogar com a bola, o Flamengo marca alto, o Flamengo gosta de atacar. Então, assim, é um time que a gente vai ter dificuldade de enfrentar. É claro que ele também tá fazendo ali um agradinho e tudo, mas ele não está mentindo no que ele está falando. Então, assim, tem um respeito. Tem um time que, os caras olham diferente. Né? Por mais que eles saibam que são superiores, eles não vão enfrentar qualquer carne assada. Então, isso é legal. Entendeu? Esse time, e não é só o Filipe Luís. A diferença, que eu acho que de experiência que você perguntou, que eu discordo um pouco do Wagner, é o seguinte. Naquela época a gente não tinha um Danilo que veio da Europa nesse semestre, não tem um Jorginho que veio da Europa nesse semestre, não tem o Alexandre que já está há um ano no Flamengo, que jogava na Juventus. Times que se enfrentavam, entendeu? É outra pegada, entendeu? São caras recentemente na Europa, e assim, o Jorginho e o Danilo vieram o que quiseram, tinha espaço para jogar lá ainda, entendeu? Então, os caras têm mais experiência sim, porque enfrentaram agora, anteontem. Aí você vai falar, tem o Rafinha, o Filipe Luís, ok, mas esse time é mais encorpado, o próprio Samuel Lino, né, que o Luiz Henrique enfrentou lá na Espanha, é um time mais encorpado, é uma experiência que, assim, é mais... Como é que eu vou te explicar? Jogadores mais pesados, e um técnico também tem um renome internacional, que antes a gente não... tudo bem, Jorge Jesus, mas eu acho até... Posso estar enganado, aí é só palpite mesmo. Acho que o Filipe Luís é um cara mais conhecido por causa de ser jogador, de ter jogado na Inglaterra, ter jogado muito tempo na Espanha, seleção brasileira, Copa do Mundo. Sim. É um cara que tem um renome maior que o Jorge Jesus, penso eu. É assim que eu entendo. Né? E até nas próprias palavras do Luiz Henrique. Entendeu? Então, assim, eu acho que o time vem mais tarimbado, time mais consciente do que é enfrentar, até por causa do Mundial Interclubes. Eu acho que esse time talvez tenha um ou dois jogadores assim que realmente estavam com esse contato europeu, mas eu acho que assim, o Jorge, para mim, em teoria, né, gente, a prática amanhã só a gente vai saber. Eu acho que o diferencial é exatamente isso que você falou, é ter enfrentado o Bayern e o Chelsea